A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é a nossa lição número 9, o cristão e a necessidade de vigilância. A nossa última lição do mês de fevereiro. Então vamos direto aí para o nosso fundamento, que se encontra em Apocalipse 16, verso 15, que diz o seguinte: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Nossas referências bíblicas estão em Mateus 26, versos 41 e 42 e 1 Tessalonicenses 5 e verso 6. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, Jesus, indo pela segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. O objetivo geral dessa nossa lição é mostrar que vigiar é uma das virtudes que o crente deve mostrar. E os objetivos específicos é mostrar que a vigilância é fundamental para evitar escândalos, a vigilância é fundamental, a função da vigilância no que diz respeito à volta de Jesus, é necessário estarmos vigilantes, e mostrar também que a vigilância é uma prevenção contra os dias maus. Agora vamos ler nossa introdução. O que é vigiar ou vigilância? A palavra vigiar vem do grego, gregorel, que tem o significado de vigília constante, ou seja, não se pode dormir ou vacilar, sob pena de ser surpreendido pelo inimigo ou pela vinda iminente do Senhor Jesus. Então imaginemos o seguinte: imaginemos que nós somos vigilantes de uma empresa de guarda de valores, de carro forte. Então nós estamos lutando contra... lutando não, mas nós temos que nos preocupar e ser vigilantes em relação a duas coisas. Nesse sentido aqui, nesse exemplo que eu estou dando. Em relação aos ladrões que podem tentar tirar esses valores da gente, e nisso a nossa vida está em risco também, e também dos nossos patrões, porque se eles virem que nós estamos desatentos, nós também podemos perder o emprego. Então essa vigilância ela tem que ser constante, tanto em relação a quem quer nos tomar o bem vigiado, o bem guardado, quanto também o nosso Senhor, vamos dizer assim, o nosso empregador, aquele que nos deu a oportunidade e que nos confiou essa missão de sermos vigias de alguma coisa. Então, no sentido espiritual, no sentido cristão, no qual a gente vai tratar aqui, nós devemos estar vigilantes. Nós devemos vigiar tanto em relação às ciladas, às astutas ciladas de Satanás para nos fazer cair em tentação, certo? Como também vigilantes em relação à volta de Cristo. Nós devemos estar preparados para essas duas situações. Item 1. Vigiar para não cair em tentação. O que se entende por tentação? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tentação pode ser definida como pensamentos que invadem a mente e tentam seduzi-la para a prática do mal, que contraria a vontade de Deus. A tentação é de procedência maligna, pois Deus não tenta ninguém. Eu já falei isso aqui em lições passadas, a diferença entre tentação e provação. E a Bíblia trata isso de uma maneira bem clara. A gente tem tendência de querer culpar sempre um terceiro por aquilo que nós fazemos de errado. E não é diferente com Satanás. Então, todas as vezes que nós somos tentados, nós queremos colocar toda a responsabilidade em Satanás e seus agentes, em seus demônios. E isso não é verdade. Satanás ele é um incitador daquilo que nós mesmos já queremos, daquilo que nós temos como deficiência por causa do nosso próprio pecado. Porque se somos tentados por nossas concupiscências. Não são as concupiscências de Satanás que fazem com que pequemos. São as nossas próprias concupiscências que abrem essa possibilidade de sermos tentados, de sermos seduzidos e induzidos por Satanás. Então a responsabilidade por essa tentação é toda nossa. Satanás ele só incita aquilo que nós já queremos interiormente como seres pecadores que somos. Item 1.2. Os agentes da tentação humana. Segundo as escrituras sagradas, Satanás com seus demônios são os agentes da tentação humana. Gênesis 3, verso 4
e 5, e 1 Pedro 5, verso 8. Eles atuam como uma força ativa que tenta nos afastar de Deus pela prática do pecado. Foi o que eu falei aqui. Né? Então, Satanás ele é um agente dessa tentação, mas ele não é o responsável. Ele é um incitador da tentação. Então, ele vai colocar na nossa frente exatamente aquilo que nós já queremos. E o que devemos fazer? O que realmente são esses elementos construtores da nossa vigilância? Como devemos trabalhar isso? A gente vê isso em 2 tópicos. Né? A gente vai tratar isso tanto no quesito espiritual, e nesse sentido espiritual é através da oração, assim como a gente viu aqui no nosso fundamento. Jesus, quando ele quase caiu em tentação, ele orou ao Pai. Porque o que é cair em tentação? É quando o seu desejo se sobrepõe à vontade de Deus. Quando você coloca o seu desejo e realiza o seu desejo acima da determinação divina, você já caiu na tentação. Então Jesus, naquele momento, indo para a cruz, ele naquela condição humana, que ele também era 100% humano, ele estava prestes a cair em tentação. E o que ele fez? Orou. Ele pediu a sua vontade para o Pai, mas disse que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai, que seja feita a tua vontade, certo? Então, a oração ela serve não para convencermos Deus daquilo que queremos, mas serve para que apresentemos as nossas petições, sim, mas serve para que conheçamos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, quando há esse embate entre a nossa vontade, o desejo da nossa carne, quer seja por medo, quer seja por desejos carnais, por orgulho, por desejos, enfim, por qualquer tipo de concupiscência terrena, né, humana, a gente deve estar sempre em oração, porque a oração é a ministração constante da vontade de Deus em nossos corações, de maneira espiritual. Então, quando nós estamos em constante oração, nós estamos, vamos trazer esse exemplo que eu dei no começo, desse vigia, desse carro forte, né? É como se nós estivéssemos ali sempre de olho num eventual bandido que estivesse tentando ou armando ali alguma situação para tomar aqueles valores que nós estamos ali carregando. Então, espiritualmente falando, os nossos olhos eles vão ficar muito mais atentos, a gente vai ter muito mais percepção espiritual daquilo que está acontecendo nesse universo não terreno, né? Nesse universo espiritual. E qual o segundo ponto? A constante leitura da Bíblia, o constante estudo das Escrituras. Espiritualmente falando, é a oração. Só que também, se a gente só orar e não ler a palavra, e não estudar a palavra, e não internalizar a palavra, nos momentos de vida normal, de vida terrena, na tomada de decisões que devemos ter constantemente, a gente não vai ter argumento. A gente não vai ter argumento bíblico, porque a gente não vai conhecer a vontade de Deus. Então, no momento que a gente vai precisar tomar uma ação, dizer sim ou dizer não, ou saber agir diante daquilo que está acontecendo, a gente não vai saber. É como se esse vigilante que eu dei exemplo no começo da lição, ele não tivesse feito o curso. É como se ele não soubesse atirar, como ele não soubesse manusear o armamento dele, é como se ele não soubesse fazer uma rota de fuga, é como se ele não soubesse parar o carro de uma maneira correta para evitar eventuais assaltos. Então ele não vai estar preparado de maneira material. Entendem? Então essas duas coisas são o que formam o alicerce dessa vigilância. A oração e o estudo constante da palavra, a análise profunda do que é a vontade de Deus. Item 2.2. Há muitos crentes desapercebidos. Né? Primeira coisa que eu queria fazer era a diferença entre despercebido e desapercebido. Despercebido é aquela pessoa que não está notando o que está acontecendo. Né? Então esse é o despercebido. A lição trata aqui dos crentes desapercebidos. O que é desapercebido? É aquele que não está preparado como deveria estar. Então o que a lição trata aqui são sobre os crentes, ela fala dos crentes desapercebidos. E diz aqui o seguinte: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, né, aqui fala das virgens aqui que não estavam preparadas para receber aqui o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25:10.
Há diferença entre os crentes que estão vigilantes, aguardando a vinda de Jesus, e os que não estão. Jesus mostra essa verdade claramente na parábola das 10 virgens, onde apenas as virgens ou noivas que estavam preparadas saíram ao encontro do noivo quando ele chegou para buscá-las. Aquilo também que eu falei no começo da lição. A nossa vigilância é em relação a duas coisas, em relação às tentações vindas do mal e em relação à volta de Cristo. Nós devemos estar preparados para as duas situações. Item 3. Vigiar porque os dias são maus. Acrescente maldade mundana. Nos dias de Noé, Deus resolveu aniquilar toda a humanidade por causa da violência. Nos dias de Abraão, Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade e licenciosidade sexual dos habitantes dela. Até parece que são relatos dos dias atuais. Paulo fala aos Efésios que verificassem o vosso comportamento, pois os dias eram maus. Seguindo aqui no item 3.2, cuidado com o mundanismo. Então, sobre esse item 3.2, fazer uma diferença do que é mundo, né? Porque na Bíblia fala de mundo em várias passagens, mas tem 3 significados ali correntes em relação a isso. O mundo ele pode ser em relação ao que o mundo criado, né? A obra criada de Deus, isso também a Bíblia chama de mundo. Mundo pode ser os habitantes da Terra, então pode ser o mundo. E mundo, nesse sentido da lição aqui, são os valores que a sociedade tem como certos e são os valores que norteiam o caminhar da humanidade. Tá certo? Então, cuidado com o mundanismo, nesse sentido, é cuidado com os valores que norteiam o caminhar da humanidade. Então, diz aqui a nossa lição. Sem dúvida alguma, o diabo usa o mundo como um agente de tentação do homem. Por este motivo, a Bíblia diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E isso é claro. Se nós amamos a forma como o mundo anda, os valores que o mundo coloca como certos, a gente não ama o Pai, porque o mundo é inimigo de Deus. O mundo pecador, o homem pecador, odeia tudo que vem de Deus. E não tem como o mundo nos direcionar para Deus. Então, se nós amamos o mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Chegando ao fim da nossa lição, agora a nossa conclusão, que diz o seguinte: seja um cristão prudente, bom e fiel. Permaneça vigilante em todo o tempo para não cair nas astutas ciladas do diabo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Ok, meus irmãos? Vigilância, vigiar, sentido espiritual, oração. A gente vai ter mais estrutura, um olhar mais apurado espiritualmente falando. No sentido terreno, no sentido mais humano, na tomada de decisões, a gente tem que se preparar com a leitura da palavra, com o estudo da palavra, com a internalização da palavra, porque só assim a gente consegue ter contra-argumentos em relação aos valores do mundo. Isso é ser vigilante. Agindo assim, nós estamos preparados para entender as tentações que nós mesmos iremos cair, né, por causa das nossas concupiscências, e também estaremos preparados para a volta de Jesus. Tá certo? Então, um forte abraço aos irmãos e até a próxima lição.